Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo profético aqui do canal. Meus irmãos, preste atenção nesse vídeo. Para tudo que você está fazendo, sente-se, acomode-se, tá? Acomode-se muito bem e preste atenção na revelação profética, na visão que este irmão americano recebeu de Deus. Meus irmãos, nós, aqui no Brasil, estamos presenciando acontecimentos apocalípticos. Nós estamos presenciando, meus irmãos, grandes torrentes de água sobre a nação brasileira. E esse irmão americano recebeu uma revelação de Deus muito impactante e ele está alertando a nação brasileira. Escuta, vai ouvindo. Para a nação brasileira entrar, escuta, meus irmãos, entrar em um arrependimento nacional. Se isso não acontecer, o Brasil pode ficar submerso. Meus irmãos, isto é de impactar. E eu não estou aqui brincando, meus irmãos, vocês vão ouvir da própria boca dele, tá ok, meus irmãos? Este vídeo está legendado, vai dar para vocês acompanharem calmamente, tá fácil de ler, ele não fala rápido, ele fala pausadamente, tá tranquilo de acompanhar. Vocês vão ler com calma, se for preciso, vocês pausem o vídeo e leem, preste atenção no que está falando. Porque, meus irmãos, ele recebeu uma revelação chocante de Deus do que está para acontecer sobre a nação brasileira. Gente, a nação brasileira está pecando demais, é muito pecado, muita idolatria sobre o Brasil e a nação brasileira precisa se arrepender dos seus pecados, porque o pior pode acontecer, gente. Meus irmãos, acompanhe o relato desse americano. Ele está impactando o Brasil com essa visão. O brasileiro está ficando aterrorizado, minha gente, aterrorizado com a visão desse americano, tá? Preste atenção até o final, porque eu tenho certeza que você vai ficar arrepiado. Então, meus irmãos, sem mais delonga, acompanhe na íntegra a revelação profética que esse irmão americano recebeu da parte de Deus. Hi guys, welcome once again. I greet you guys, viewers out there. My name is Brian Omunze, Brianmunze. I'm speaking to you guys in the name of our Lord Jesus Christ. And for every of you guys out there who happens to be looking at me right now, watching this right now, God is still saying something. God is still speaking. He still speaks, even as that of the old. So, what does God have to say today? God showed me about this nation Brazil. The nation Brazil, there is an impending danger concerning the nation Brazil. And this danger has to do with water, sea water, ocean water, something like that. It's kind of like flooding. There's going to be a part of Brazil that's going to be flooded. It's going to be flooded so much that's going to affect the whole country. It will affect the country Brazil. This is the prophecies of God, and this is what is going to happen. Whatever it is, wherever you are you the nation? Are you a Brazilian citizen or not Brazilian citizens? Please, wherever you are, pray for Brazil, for the nation Brazil. Brazil needs your prayer. The nation Brazil needs your prayers. And for those of you out there in Brazil and Brazilian nation, please pray. Welcome Jesus in your life. If Jesus have revealed such a thing to you, have revealed such a mystery to you, that means you guys have to pray seriously about it. You guys have to hug onto Jesus. You have to come closer to Jesus. Give your life to Jesus. Forget every sinful life you have been doing. Even I want to use this a case, the instance about Jonah. When God sent Jonah to Nineveh, and he disobeyed. And later Jonah went to Nineveh
and prophesied the word of God unto them. Do you know what the people did? The people had a remorseful heart. They regretted all they have ever done, and they came back to Christ by doing back to God by doing what? By putting on sackcloth. The king removed his robes, his ornaments, his jewelry, his kingly attires, and put on a sackcloth. He clothed himself with sackcloth and ashes, dust, and lamented of his nation, for himself, for his people. And he decreed the same, and everybody in the city did what? Did the same. Even the animals put on sackcloth. It's talking about remorseful hearts. God loves a remorseful heart that he will do anything. He will convert his prophecies. Every word you have already said, or every premonition that is about to happen in your life, God can still turn it back. He will change his words only if you come back to him. So whatever it takes, I want you guys to pray. Come back to Christ. Jesus will save you guys. God will save you all. Jesus loves you all. Please remain blessed and stay out of trouble. Tá aí, meus irmãos, a visão profética, ou seja, a revelação profética que esse irmão americano recebeu de Deus, e ele alertou a nação brasileira. Meus irmãos, águas, torrentes de águas. De onde virão essas águas? Pode vir de cima ou pode vir do mar. Meus irmãos, nós já tivemos aqui em nosso canal algumas pessoas testemunhando de visões, sonhos proféticos, de acontecimentos apocalípticos com água sobre o Brasil. Águas vindo do mar e águas vindo de cima, chuva, torrentes de água, meus irmãos, nuvens pocando e vindo grandes torrentes de água sobre o Brasil. Isso pode acontecer a qualquer momento, é profético. Meus irmãos, depois a gente vai ler na Bíblia o que a Bíblia fala das coisas proféticas que iria acontecer nos tempos finais. Meus irmãos, aqui em nosso canal mesmo, nós temos alguns vídeos de algumas pessoas relatando visões de acontecimentos com água sobre o Brasil. Já temos vídeo aqui de tsunami sobre o Brasil, tá? Rio de Janeiro pode ficar submerso embaixo d'água. Rio de Janeiro pode virar aí uma nova cidade submersa, ficando embaixo d'água. Meus irmãos, que coisa impactante, que coisa tremenda. E as pessoas sempre alertando, assim como esse americano alertou, que o brasileiro é um povo idólatra, pecaminoso. O povo brasileiro precisa se vestir de pano de saco, se arrepender dos seus pecados, das suas idolatrias, dos seus deuses, das suas novelas, das suas orgias, e se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus. E o irmão americano falou, ele citou Nínive. Nínive, meus irmãos, o que ia acontecer com Nínive? Nínive era uma cidade pecaminosa. A abominação, meus irmãos, de Nínive estava subindo, estava cheirando maus às narinas de Deus. Aí Deus levanta um profeta chamado Jonas, para Jonas ir a Nínive e alertar o povo para se arrepender das suas idolatrias, dos seus pecados, das suas orgias, dos seus falsos deuses e se voltar para o Deus Criador. Se eles se voltassem para Deus, Deus iria livrar aquela nação de uma grande catástrofe, um grande desastre. Se porventura a nação não se arrependesse, o pior iria acontecer. É a mesma coisa, meus irmãos, com o Brasil. O Brasil está sendo alertado por todos os cantos. Tem irmãos e irmãs, tem crianças, tem idosos, tem até americanos, como esse irmão, alertando a nação brasileira que se a nação brasileira não entrar em uma consagração, em um arrependimento nacional, o pior vai vir. Por que Deus permitiria algo desse tipo catastrófico acontecer sobre o Brasil? Meus irmãos, é simples, é muito simples de entender. O Brasil, meus irmãos, ele gosta de carnalidade. O brasileiro está em pecado, meus irmãos.
O carnaval, vamos botar o carnaval, por exemplo. O ano que vem o carnaval vai estar aí novamente, com coisas novas, novas fantasias. Sempre tem o carnaval. O carnaval, em minha opinião, deveria ser extinto. Extinto, não mais existir sobre a nação brasileira. Porque é uma festa de adoração ao diabo. Se gasta uma grana enorme, uma quantidade de dinheiro enorme que deveria ser investido na saúde, nos hospitais, nas creches, nas escolas, nas merendas das crianças. E é investido em fantasias, roupas sensuais, fantasias como foi feito aí tempo atrás, de diabo, de Satanás. Olha só, meus irmãos, que coisa tremenda. Aí o povo brasileiro... Não! Deus não pode permitir essas coisas acontecer sobre a gente, não. Nós somos um povo santo. Nós estamos aqui, nós não fizemos nada de errado. Gente, lá em Nínive, tinha crianças, mulheres, tinha pessoas que não faziam nenhum tipo de idolatria, nem coisas erradas. Mas, infelizmente, como nós estamos em um mundo pecaminoso, onde uma grande quantidade faz pecado e a minoria, que é ali algumas pessoas boas, vão pagar junto. Isso acontece, meus irmãos, é bíblico. Infelizmente. E a gente precisa se vestir de pano de saco, botar o rosto em terra, verdadeiramente, meus irmãos, buscar uma consagração com Deus. Buscar um arrependimento, meus irmãos. Se o Brasil entrar num arrependimento nacional, meus irmãos, eu tenho certeza que Deus tira esse tipo todo de acontecimento profético, apocalíptico que está acontecendo aqui no Brasil. Olha só, meus irmãos, o que acontece com a política brasileira. É uma política falha, uma política que rouba, é uma política, meus irmãos, que engana, é uma política onde o pobre só se lasca, é uma política onde os próprios políticos aumentam os salários dele e você vive aí com um salário mínimo que é uma porcaria, que não dá nem para comer, nem para alimentar os seus filhos, nem para viver sobre essa terra. É uma política que rouba. Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos em um país corrupto, aonde se gasta fortunas e mais fortunas em coisas que não prestam. Aonde eles deveriam investir na educação, na saúde, nas coisas que agradam os olhos de Deus. E o brasileiro, meus irmãos, vive na idolatria de deuses. Deuses, meus irmãos. Qual é o deus do brasileiro? Os deuses do brasileiro? Cantores. Madonna, há poucos tempos aí, veio ao Brasil no mesmo instante que estava acontecendo a catástrofe lá no Rio Grande do Sul. O povo veio de ficar em casa ou ir para a igreja para orar a Deus e interceder pelo sul do nosso país. Estava lá vendo uma mulher de 60 anos, velha, dançando, fazendo orgia com aqueles cantores brasileiros que também fazem porcarias, sendo usado pelo diabo, meus irmãos. Aí estava lá uma multidão de gente idolatrando a Madonna, Pablo Vittar, a Anitta. Esses cantores, meus irmãos, são manipulados, são marionetes de Satanás para cegar o povo brasileiro. E o povo brasileiro todo enfunado, enfiado, vendo a Madonna fazendo aquele espetáculozinho ridículo. Eu fico imaginando Deus lá em cima, vendo essas porcarias todas aqui no Brasil, e o povo querendo prosperidade, e o povo querendo ver o Brasil enriquecer. Meus irmãos, o Brasil só vai piorar daqui para frente se não houver arrependimento. Vai acontecer catástrofe atrás de catástrofe. Se não houver uma consagração, um arrependimento, como o irmão americano falou, ele citou Nínive. E o Brasil precisa pegar essa referência. Precisa se arrepender. Porque algo vai acontecer. Não se sabe se é água da chuva
ou se realmente é um tsunami que vai vir, como temos vídeos aqui no canal falando de um tsunami no Rio de Janeiro, onde Rio de Janeiro pode ficar submerso, meus irmãos, embaixo d'água. Que coisa tremenda, que coisa terrível, gente. E nós precisamos realmente, meus irmãos, nos arrepender dos nossos pecados. Porque se a gente viver na idolatria, no pecado, como eu falei em outros vídeos, e isso é bíblico, que eu vou falar aqui, escuta, vai ouvindo. Se a nação brasileira não se arrepender, Deus, Ele tira a mão protetora dele de cima da nação e pode vir grandes catástrofes para cima do Brasil, por causa da idolatria do povo. Pessoal, espero que vocês tenham entendido a mensagem do irmão americano e também tenham entendido a minha mensagem que eu passei aqui para vocês. Tá ok, pessoal? Neste momento, meus irmãos, eu não quero ficar também só nas minhas palavras. Eu quero passar para vocês algo que eu já li em outros vídeos e eu vou reler aqui para vocês acompanharem juntamente comigo. É um verso bíblico, ou seja, são 2 versos bíblicos para a gente finalizar, tá? Está lá em Lucas 21, nós já lemos esses versos em outras ocasiões e outros vídeos, mas eu quero que você preste atenção, porque esse é bíblico e isso pode acontecer a qualquer momento sobre o Brasil. Preste atenção, vai aparecer na tela para vocês acompanharem comigo. Lucas 21, versículo 25 e 26 diz assim: E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos céus serão abaladas. Meus irmãos, está aí o verso de Lucas 21, versículo 25 e 26, falando que vai acontecer ondas gigantes, o mar vai embravecer, o mar vai ficar brabo, as ondas vão entrar para dentro das cidades e o povo, aquelas pessoas idólatras, aquelas pessoas que estão em pecados, elas vão desmaiar de terror pela expectativa das coisas que virão sobre a terra. O Brasil, meus irmãos, nós nas últimas décadas, últimos anos, centenas, nós não tivemos um tsunami que arrebentasse o Brasil, mas isso pode acontecer a qualquer momento, porque a nação está na idolatria e no pecado. E é bíblico. O bramido do mar é bíblico. E ele vai acontecer. Que Deus tenha misericórdia da nação brasileira. Tá ok, meus irmãos? Pessoal, muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui. Deixe o seu like, seu joinha nesse vídeo. Se porventura você ainda não deixou o seu like, para que esse vídeo pegue mais engajamento e mais irmãos e mais pessoas assistam o testemunho desse irmão americano, esse alerta que ele dá para a nação brasileira, tá ok, meus irmãos? E se porventura você gosta desse tipo de conteúdo que nós abordamos aqui no canal, que é sonhos, visões, arrebatamento de espírito, acontecimentos proféticos sobre a terra, gosta desse tipo de conteúdo? Então se inscreva aqui nesse canal, porque aqui nós teremos muitos conteúdos a esse respeito. E dentro do mais, meus irmãos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.